Olá, galerinha do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos dar continuidade ao curso Teórico-Técnico de Legislação na matéria de Legislação. Habilitação, carga e passageiros. Categoria A: veículos motorizados de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Chamamos o carro lateral de sidecar. Exemplos temos motocicleta, ciclomotores, motonetas ou triciclos. O exame deverá ser realizado em veículos com cilindrada acima de 120. O que isso quer dizer? O candidato que está tirando a habilitação na categoria A, que são motocicletas, as motocicletas têm que ser acima de 120 cilindradas. E também o candidato tem que fazer aulas na pista destinada para este fim, que é a motopista. Categoria B: veículo motorizado cujo peso bruto total não exceda a 3.500 e cuja a lotação não exceda até 8 lugares, excluído o condutor. Então, os nossos automóveis, dando exemplo particular, ele tem ali até 3.500 de peso bruto total. Digamos que vamos viajar, eu levo a minha família dentro do carro, eu e mais 3 pessoas, as malas, que são as bagagens, tudo isso dentro do meu veículo não pode passar de 3.500 de peso bruto total. E também que não exceda a 8 lugares, excluindo ali, no caso, eu condutora. Categoria C: caminhões, veículos motorizados utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 de peso bruto total, ou seja, mais de 3.500 de peso bruto total, e cuja lotação não exceda 8 lugares. Então vamos pensar, né? Caminhões maiores, por isso vai exceder ali 3.500 de peso bruto total. Categoria D é o ônibus, veículos motorizados utilizados no transporte de passageiros, cujo o peso bruto total também exceda 3.500, ou seja, mais de 3.500 de peso bruto total, e cuja lotação exceda, ou seja, mais de 8 lugares, excluído ali o condutor. Um ônibus hoje na categoria D, que o condutor ali, o candidato, né, vai ali tirar aquela categoria pretendida, o mínimo de lugares exigidos são 20, por isso vai exceder aí mais de 8 lugares ali quanto à sua lotação. Categoria E. Como na ilustração, temos a carreta, veículo motorizado cujo peso bruto total exceda 3.500, ou seja, mais de 3.500 de peso bruto total, e cuja sua lotação exceda a 8 lugares, excluído o condutor. No último slide, falamos sobre carga. Agora vamos falar sobre articulados. Categoria B, o meu automóvel, até 3.500 de peso bruto total. Veículos automotores da espécie motorhome, ou seja, motor casa, cujo peso bruto não exceda 6.000. Ô Rose, o que isso quer dizer? Então, o meu automóvel, ele tem uma tara de 2.000, ele lá vazio. Pesei ele está lá 2.000 de tara. E a moto de um amigo estragou. E aí o que aconteceu? Pediu para eu ir lá rebocar aquela moto para ele. Então eu tenho uma carretinha aonde eu vou articular aquela carretinha no meu veículo. E quando eu colocar a moto dele em cima, não vai poder passar de 1.500, porque se o meu veículo vazio pesa 2.000, com a carretinha mais a moto em cima, que é ali o articulado, vai dar 3.500 e eu não posso passar de 3.500 de peso bruto total. Se tratando ali do motorhome, que é o motor casa, aqueles trailers ali articulado ali ao veículo, são mais pesados. Então, que ele não exceda a 6.000 de peso bruto total. Então, ele pode ir até 6.000, mas exceder, jamais. Categoria C, caminhão, até 6.000 de peso bruto total. Categoria D, o ônibus, até 6.000 de peso bruto total também. Mas o ônibus é articulado?
Sim, são articulados. Olha os móveis em Belo Horizonte. Não é aquela sanfona, parece uma sanfona que tem ali articulando ali os ônibus. Então, que tem ali até 6 mil de peso bruto total. A categoria E, que é a carreta, vai passar, né? Ela vai exceder a 6 mil de peso bruto total. Então, ela é mais de 6 mil de peso bruto total. Não tem estipulado um valor, apenas mais de 6 mil de peso bruto total. Vamos pensar aí num bitrem, certo? Além da carreta ser muito pesado, ainda tem ali aqueles bitrem ali que vai torná-la mais pesado ainda, que são os veículos ali articulados a ela. Então, o próximo slide, nós vamos falar de mudança de categoria. Então, eu coloquei aqui no slide para vocês como que a gente faz essa mudança de categoria. Mas primeiro, Rose, por que você colocou categoria A, B, C, D e E? Porque são as únicas categorias que existem. A de motocicleta, B de carro, C de caminhão, D de ônibus e E de carreta. Não, e a cinquentinha? Ela não é uma categoria, ela é uma autorização para conduzir ciclomotores, que são lá a cinquentinha, né? Que não pode passar de 50 cilindradas. Ok, então eu tenho a categoria A de moto e quero fazer adição na categoria B de carro. Vai, peraí, a gente estava falando de mudança de categoria e você falou de adição. Porque a adição, ela só existe da categoria A para B ou B para A, que é você tem aí a categoria de carro e faz adição de moto. Ou você tem a categoria A de moto e faz adição de carro. Nossa, Rose, e se eu for fazer adição? Eu tenho que fazer psicotécnico, eu tenho aí que fazer curso de legislação de novo, aquelas 45 horas no teórico técnico de legislação. Não, você não tem. Você faz o exame médico e aí faz adição naquela categoria que você não tem. Mas só existe adição de A para B e de B para A. Ok. Ô Rose, aí eu tenho a categoria B e quero fazer mudança de categoria para C de caminhão. Então, eu não posso ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Eu tenho que ter pelo menos um ano na categoria de carro, né, que seria a B, para poder passar para C de caminhão. Ok, Rose, eu tenho a categoria C de caminhão e quero fazer mudança de categoria para D de ônibus. Então, eu tenho que ter um ano na categoria C de caminhão, não posso ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e como eu vou mudar para a categoria D de ônibus, eu ainda tenho que ser maior de 21 anos, eu tenho que ter mais de 21 anos. Ok. Ô Rose, eu tenho a categoria D de ônibus e eu quero fazer mudança de categoria para E de carreta. Eu tenho que ter um ano na categoria D de ônibus, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e tenho que ser maior de 21 anos também. Então, quando eu sigo a sequência, né, B para C, C para D e D para E, vocês vão ver que vocês não podem cometer mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e que tudo vai ser um ano, porque fica mais fácil de guardar. Mas quando eu tenho ônibus e carreta, além deste um ano e também não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, eu também tenho que ser maior de 21 anos. Ok, aí eu coloquei aqui para vocês o desenho aqui de B para D e aqui a setinha de caminhão para carreta. É porque eu posso pular de B de carro direto para D de ônibus. Porém, eu tenho que ter 2 anos na categoria B, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e ser maior de 21 anos. E eu posso também passar de caminhão direto para carreta, porém eu tenho que ter um ano na categoria C de caminhão, não posso ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e ser maior de 21 anos. Olha, mas espera aí, por que de B para D eu tenho que ter 2 anos e de C para E eu tenho que ter um ano só? Pensa, gente, você veio no carro, né? Você nunca dirigiu um carro grande, né? Nunca dirigiu um caminhão. Então, você vai ter que ter
uma experiência naquele veículo pequeno, para depois assim passar direto para ônibus. Por isso, 2 anos na categoria B. Agora, quando você vem do caminhão para a carreta, aí você tem que ter só 1 ano, porque você vem aí, já dirige carros grandes, né, como o caminhão, e vai passar ali para a carreta. Então, para ficar mais fácil de decorar, vamos pensar na observação que eu coloquei. Nada eu vou ter mais de 1 ano, não posso ter mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, que seria 1 ano, certo? Tudo vai ser 1 ano quando for a sequência. B para C, C para D e D para E. Agora, eu também só posso pular de B de carro para D de ônibus ou C de caminhão para E de carreta. Ok? E lembrando que ônibus e carreta eu tenho que ser maior de 21 anos. E aí, quando eu falo dos 2 anos, vamos pensar que você só vai ter 2 anos quando você pula da B para D. O resto é tudo 1 ano. A prova pode querer bugar sua mente? Pode, mas aí você vai lembrar, opa, eu só posso pular de B para D. E eu só posso pular de C para E. E só B para D, que é 2 anos. O resto é tudo 1 ano, ok? Classificação dos veículos. Os veículos se classificam em 3 grupos: tração, espécie e categoria. A tração é a força usada para movimentar o veículo. É um modo de impulsão. É a força que o veículo precisa para se movimentar. A espécie é a finalidade de utilização daquele veículo. Para que aquele veículo foi fabricado? A categoria é a destinação do veículo. Quem que utiliza o veículo? Para que ele foi destinado? Ele foi destinado para particular? Para aluguel? Para que ele foi destinado? Então, isso seria a categoria. Agora, se na prova me perguntar assim, Rose, quais são as classificações do veículo? Então, eles se classificam em 3 grupos, que seria a tração, a espécie e a categoria. Agora vamos falar da tração, que é a força que o veículo precisa para se movimentar. Quais são essas trações? Então, a primeira eu tenho automotor, que é propulsão a motor, como automóveis, todos os veículos que funcionam através de um motor. Agora, quando eu falo a propulsão humana, é movido pelo homem, pela bicicleta. Por exemplo, eu tenho aí o carrinho de mão, que é de propulsão humana. Não depende da gente para movimentar. A bicicleta não depende de nós, a gente não pedala para ela movimentar. Então, a gente chama de propulsão humana. Eu tenho a tração animal, movido por um animal, a carroça, a charrete. E aí eu tenho o reboque e o semi-reboque. O reboque é o veículo que se engata atrás de outro veículo. E o semi-reboque apoia na sua unidade tratora. Então eu vou lembrar aí que o reboque engata e o semi-reboque apoia. Então essas são as classificações de tração. Quando eu falo da espécie, que é a finalidade do veículo, para que aquele veículo foi fabricado? Ele foi fabricado de passageiro? De carga? Então, quando eu falo de passageiros, eu tenho transporte de pessoas e suas bagagens. Quais são esses veículos aí de passageiros? Bicicleta, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, micro-ônibus, ônibus, bonde, reboque ou semi-reboque e charrete. Esses são os veículos de passageiros. Cuidado, gente, com a charrete. A charrete, ela é um veículo de passageiros, porque ela já caiu em prova e eles colocam que é ali de carga. E de carga eu tenho a carroça, não a charrete. Agora, quando eu falo da espécie na questão de carga, são transporte de mercadorias e animais. Quais são esses?
motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, caminhonete, caminhão, reboque ou semi-reboque, carroça e carrinho de mão. Carrinho de mão é o meu menor veículo de carga, né, de menor peso. E a carroça é de carga, a charrete é de passageiros. Caminhonete também é de carga, diferente da caminhoneta, que a gente vai ver logo nesse próximo slide. A caminhonete, por exemplo, a S10, a Ranger, a Montana, eu carrego a carga separada do passageiro, certo? Então, por isso ela é um veículo de carga. Agora, quando eu falo do misto, é o transporte simultâneo de pessoas e carga no mesmo compartimento. Uma caminhoneta utilitários são veículos que transportam ali tudo no mesmo compartimento. Por isso ele é um veículo misto. Ele não separa a carga do passageiro, e sim tudo no mesmo compartimento. Agora, de tração, é que destina a puxar outro veículo, né, outro equipamento. E de competição, destinados ali a corridas, competições, disputas, são os carros de corrida, motocross, então são de competição. Então tudo isso é a espécie. Temos também um especial, que possui características diferenciadas para a realização da sua função. Então, que tem as características especiais. Por exemplo, eu olho para o corpo de bombeiro, eu vejo que é ali um veículo especial. Eu olho para a ambulância, eu sei que é uma ambulância. Eu olho para um carro de polícia, eu sei que ele é um veículo especial, porque ele tem as suas características próprias, né, diferenciadas. Agora, de coleção, são aqueles fabricados há no mínimo 30 anos e que não tenha mudado as características originais. Nos slides anteriores, nós falamos da tração, falamos também da espécie. E agora a gente vai falar o terceiro grupo, que é a categoria. Para que aquele veículo é utilizado? Né? Para que ele foi destinado? Então, particular é o transporte de pessoas, mercadorias ou animais. Sem remuneração, certo? Sem din-din, sem tic-tac. Veículo de uso particular, é minha moto, é meu automóvel, né? Meu carro. De aluguel, já efetua transporte mediante a remuneração. Aí eu vou pensar no taxista, no ônibus, no caminhão, tudo que tem aí o tic-tac, vamos dizer assim. De aprendizagem, destinado à aprendizagem de direção veicular, né? São os veículos da CFC, Centro de Formações de Condutores, que a gente fala mais autoescola, automóveis, caminhão, carreta, ônibus. Oficial, pertencem a órgãos e administração pública, municipal, estadual ou federal, usado por pessoas pertencente ao funcionalismo público. E de representação diplomática, eu tenho aí de representações de consulares, de carreira ou de órgãos internacionais acreditados ali juntamente ao governo brasileiro. São as embaixadas, né, veículos de embaixadas, consulados. Então, esses são de representações diplomáticas. Acaba aqui, né, o terceiro slide de legislação. E até o próximo slide. Muito obrigada. Que vocês continuem aí estudando comigo aí no meu canal, certo? Até!